Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei pra gente conversar mais um pouquinho, fazer um novo vídeo, falar de algum outro assunto hoje, né? Eu já quero começar pedindo pra você não esquecer de deixar seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de quando tiver vídeo novo e me acompanha nesse assunto de hoje. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o luto, sobre as fases do luto que a gente vive, revive. Quando a gente espera um bebê, eu acho que todo pai, toda mãe sonha com aquele bebê perfeito, um bebê bonitinho, rosadinho, rechonchudo. A gente cria expectativas, né? É normal, com tudo. Então assim, amanhã eu tenho uma prova na escola. Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou acertar? Eu vou comprar um sapato novo? A gente cria expectativas, né? Então do mesmo jeito que eu tô sonhando com aquele sapato, eu vou lá na loja, não tem o meu número, o que acontece? A gente murcha, né? A expectativa que a gente criou é frustrada. Como eu tava falando, quando a gente vai ter um bebê, a gente cria as melhores expectativas, né? Pensa na gestação, fazer o exame, ver o rostinho, como vai ser o parto, que roupa que vai usar na maternidade para sair de casa, decora o quarto, berço, tudo. Mas e se no meio do caminho aparece alguma dificuldade? Se a gente descobre alguma atipicidade no meio desse processo, como é que a gente fica? Eu li outro dia um relato de uma pessoa que tá grávida. Ela queria muito ter outro filho, tal, é uma menina que ela vai ter, tal. E ela descobriu que a bebê vai nascer com síndrome de Down. A gente consegue detectar, né, num exame específico da gestação. E você já sabe se o bebê vai nascer, né, com a síndrome de Down ou não. Mas tem coisas que a gente não tem como saber, que é o caso do autismo. Então como faz? O bebê nasce perfeito, ele chora, ele sorri, ele mama, ele se alimenta, tudo bonitinho. De repente, no meio do processo, alguma coisa no desenvolvimento começa a sair do caminho. Como é que a gente lida com isso? A gente não estava preparado. Então, quando a gente recebe o diagnóstico, vem o luto com as suas fases todas. E pra gente ultrapassar isso, a gente precisa realmente viver essas fases. Sentir tudo o que a gente estiver sentindo, porque tudo que a gente sente é legítimo, né? A primeira fase do luto é a negação. É aquele papel que você recebe lá no consultório médico, psiquiátrico, psicológico, qualquer coisa. Meu filho tem autismo? Imagina, ele é tímido. Não, ele não gosta dessa pessoa, por isso que ele bate nela. Então a gente vai criando mecanismos e desculpas para justificar um comportamento ou a ausência de um comportamento esperado na criança, né? Então a gente vai negando as coisas o tempo inteiro, tá tudo diante do nosso nariz, mas aí naquele dia ele brincou com um amigo, ele dividiu um brinquedo, ele aprendeu a falar uma sílaba, ele batia a palma, tinha parado, ele voltou a bater a palma, tá vendo? Ele tá batendo palma, ele não é autista. Então é coisa da cabeça desse médico, desse terapeuta, desse psicólogo, né? Meu filho não tem nada. E a gente vai passando pela negação e ela se transforma no segundo estágio. O segundo estágio é a raiva. Então você passou pela negação, neguei de tudo quanto foi jeito que meu filho era autista. Aí eu comecei a pensar, pode fazer sentido, né? O que vai acontecer? Por que comigo? Por que meu filho é autista e o filho do vizinho não é? Por que naquela escola lá tem 500 crianças e só o meu é autista? Na família não tem mais ninguém. Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Aí vem a terceira fase, que é a barganha. Que é literalmente a gente querer fazer troca. Igual quando a gente quer muito alguma coisa, vou fazer uma promessa, né? Ai, pai, a gente faz uma oração, meu Deus do céu, eu prometo que se eu conseguir aquele emprego, eu vou, sei lá, parar de comer chocolate. Quem nunca fez uma promessa, né? Então a gente começa assim, se meu filho não for autista,
eu vou fazer um trabalho voluntário com autistas, com qualquer outras crianças em escola, em alguma instituição, alguma coisa. Coisa desse tipo, sabe? Depois da barganha, vem a quarta fase, que é a depressão. Eu acho que essa é uma das fases mais difíceis da gente enfrentar, porque a gente quer se esconder do mundo. Então eu já passei pela negação. Poxa, eu neguei que meu filho ele tinha outras coisas, mas a predominância dos sintomas que me falaram tá aí. Aí eu já fiquei com raiva. Por que comigo? Eu já barganhei, não deu certo. O autismo continua aí, essas características todas continuam aí. O que eu vou fazer? Eu não quero mais ver minha família, eu não quero mais ver meus amigos, não vou mais levar meu filho pra escola porque ele é o único diferente, ele vai sofrer bullying, as pessoas vão rir da minha cara, né? Porque a gente acaba pensando, nossa, eu tenho um filho normal, a Denise tem um filho autista. E a gente pensando, né? Ela deve estar pensando que eu fiz alguma coisa errada para eu ter um filho autista, né? Fisicamente falando, emocionalmente falando, não importa. Mas é o que a gente pensa. Então é nessa fase que a gente mais precisa de apoio. Das pessoas mais próximas possíveis, das pessoas que possam acolher. E não apontar o dedo, você tem que sair de casa, não adianta você se esconder. Isso não ajuda. A gente ouvir esse tipo de coisa, você tem que lutar, você tem que ser forte. Você tem que sair de casa. Seu filho é uma criança, precisa disso, precisa daquilo, você também precisa. Gente, isso não vai ajudar. Você só vai fazer a pessoa ficar ainda mais depressiva, mais triste, mais sem saber o que fazer. E a última fase é a aceitação. Então olha quantas fases a gente teve que passar, uma dificuldade gigante em lidar com tudo isso até chegar à aceitação. Então a aceitação é, ok, meu filho é autista, ele bate na cabeça, ele grita, ele rasga papel, ele pula o tempo inteiro, ele repete coisas sem sentido. O que eu faço para ajudar? Como eu lido com tudo isso? E é aí que a gente procura os profissionais para ajudar. Então é conversar na escola, explicar, pedir para acompanhar mais de perto. Essas crianças têm direito a um professor auxiliar dentro da sala. Nem sempre vão ter, mas tem direito sim por lei. E é uma luta diária. Eu falo que essas fases todas me revisitam diariamente. Se não diariamente, de tempo em tempo eu passo por todas elas. E eu acredito que não vai ser diferente com ninguém. A gente vive essas fases em tudo na vida, não é só com autismo, né? A gente vive luto por pequenas coisas. Foi como eu falei no começo, eu queria muito aquele sapato. Cheguei na loja, não tinha meu tamanho. É um luto. Não morreu ninguém, não tô falando de luto físico. Mas é o luto do sentimento, da vontade, sabe? Daquela expectativa. É um luto. Então o luto tá aí pra ser vivido. É a mesma coisa do que morrer uma pessoa fisicamente, a pessoa faleceu. Não vou mais ver a pessoa e eu vou ter que guardar aquela lembrança, né? No caso do diagnóstico, o que vai morrer é aquela criança idealizada. Aquela criança que não vai falar no tempo que todo mundo vai falar. Que talvez não vai ter a profissão que eu queria que ela tivesse, né? Que vai ser um pouco diferente na escola, que vai andar na ponta do pé diferente de todas as outras, não importa. Essa idealização passa e a gente aceita o que a gente tem, né? Então a gente aceita as possibilidades dos nossos filhos e essa é a parte mais bonita. Era isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido, obrigada por me acompanhar. Compartilhe o vídeo com todo mundo, não deixe de curtir, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Eu te vejo no próximo.